Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores vistoriou hoje a sala onde funcionará o Banco de Olhos de Criciúma. A intenção é acompanhar o andamento das obras de adequações que estão sendo realizadas no local. E ainda, o programa Mais Alimentos do Governo Federal destinará mais de 7 bilhões de reais para a agricultura familiar. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Solidariedade, Bairro da Juventude promove mais uma edição do Bre Shopping. E no esporte, os detalhes do empate do Tigre, que ontem ficou no 0-0 com o Guarani de Palhoça. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma comissão de saúde ou a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Criciúma vistoriou hoje a sala onde funcionará o Banco de Olhos da cidade. A intenção é acompanhar o andamento das obras de adequações. Durante a manhã desta segunda-feira, vereadores estiveram no local onde vai funcionar o Banco de Olhos de Criciúma. A sala no Hospital Santa Catarina, que tem 75 metros quadrados, em breve deve ter todos os detalhes concluídos. Essa sala ela estava pronta para outro propósito, né, junto com todo o complexo do materno-infantil, e ela foi cedida para então funcionar o Banco de Olhos. Dentro desse processo, a sala passou por uma série de adequações de infraestrutura, parte elétrica, parte lógica, hidrossanitária, parte de gases para atender gases medicinais. Então, assim, hoje toda a parte da adequação, de tubulação, a gente pode dizer que já está tudo adequado, a parte hidrossanitária, a parte elétrica. Então, assim, a obra está em torno de 60% a 65% concluída. O que faltaria aqui hoje é a gente fazer as divisórias internas, que é um processo bem mais tranquilo de ser feito, e depois a parte de acabamentos. Então a gente teria fazer o acabamento de forro, acabamento de pintura e a instalação de algumas louças, lavatório, tanques e tal, para poder deixar então a parte de infraestrutura do processo todo funcionando. Apesar da construção estar caminhando de forma positiva, ainda fica a dúvida de quem irá administrar o Banco de Olhos. Novos encaminhamentos em relação ao assunto devem ser feitos nos próximos dias. E aí nós vamos conversar com o secretário de Saúde para finalmente saber quem vai fazer a administração desse banco de olhos. Existem algumas possibilidades e estaremos então marcando uma audiência com o secretário para que ele nos esclareça de que forma será administrado este banco de olhos depois de concluídas suas obras. Depois de tanto tempo de espera, a expectativa é que dentro de 30 a 45 dias a obra já esteja concluída. Ainda há expectativa que Criciúma seja referência em captação de córneas. Uma referência que eu dizia há muito tempo que Criciúma está deixando de ser a capital nacional de captação de córneas. Pelo tempo que a gente fez de uma forma voluntária captações, passando de 1.000 córneas em 15 anos, deixamos de captar aproximadamente 500 com essa espera, né? Então isso realmente é tempo de recompor tudo isso e voltarmos, né, a fazer captações o mais breve possível, porque a cada momento, a cada dia, novos óbitos, e a gente está perdendo realmente bastante córneas. Quando em atividade, o Banco de Olhos dificilmente perdia a oportunidade de captar as córneas. Agora, desativado, o banco deixou de captar desde 2010 a 2015 490 córneas, somente nas mortes registradas no IML. Nós sempre dissemos que a captação de córneas representa para a família duas situações. No momento de uma perda trágica como é a morte violenta, ela se recompõe, ela se restabelece, ela renova a esperança com a doação. Então, portanto, essas doações, quando ocorrem a abordagem, são extremamente positivas e conquistadas por conta dessa forma acessível que a família recebe em torno da captação, porque ela vê na captação de córneas a renovação da vida daquele seu ente. E a agricultura familiar terá na safra deste ano a injeção de 7 bilhões de reais.
A ideia do governo federal é investir cada vez mais neste setor, que representa cerca de 70% do que é consumido pelos brasileiros. Quase meio-dia e o Alisson já terminou o trabalho na Ceasa do Distrito Federal. Mas o serviço começa bem mais cedo, por volta das 2 horas da manhã. Ele vendeu 25 caixas de morango e 32 de repolho. O agricultor vive com a família em uma chácara de 5 hectares em um assentamento em Braslândia, no Distrito Federal. São pelo menos 10 pessoas vivendo da agricultura familiar na propriedade. E a produção é financiada por meio de programas do governo federal. Para plantar qualquer coisinha o custo é bem alto. Se não tiver uma ajuda de ninguém, você não tem nem de onde tirar, né? Aí o financiamento é super importante para nós lá. Com os recursos do programa Mais Alimentos, a família do Alisson comprou este carro, que é usado todos os dias para levar a produção da chácara até as feiras. Só aqui no Ceasa de Brasília são 3 vezes por semana. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, até dezembro o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, já liberou 13 bilhões de reais para a safra deste ano. Foram mais de 950 mil contratos. Para a safra 2015 e 2016, são 29 bilhões para a agricultura familiar, 20% a mais do que foi destinado para a safra passada. A agricultura familiar representa mais de 70% da produção de alimentos no Brasil. Segundo o presidente da Ceasa Distrito Federal, entre 30% e 40% do que é vendido no local vem de pequenos produtores. Nós temos incentivo de benefícios nas taxas de manutenção do espaço, que produtores têm até 75% de desconto no que ele pagaria. E temos a Emater dando assistência na questão de padronização, de classificação do produto, preparando ele para essa comercialização do Ceasa hoje. O programa Mais Alimentos, que financia a aquisição de máquinas e equipamentos para pequenos produtores, disponibilizou 7 bilhões de reais para a safra deste ano. E o nosso objetivo, agora mais para 2016, é ampliarmos os recursos da compra direta, ampliarmos o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, para garantirmos às agricultoras e agricultores familiares uma garantia de preço. Nós avançamos também no cooperativismo, com o programa Mais Gestão, e vamos continuar ampliando em 2016. Avançamos no programa da compra direta, quando nós lançamos o Plano Safra. A presidenta Dilma assinou um decreto determinando que todos os órgãos do governo federal comprem pelo menos 30% do seu consumo de alimentos da agricultura familiar. A seguir, Bairro da Juventude promove mais uma edição do seu tradicional Brechóping. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã o dia amanhece parcialmente nublado com predomínio do sol. Pancadas de chuva estão previstas para o período da tarde. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 31. Na quarta-feira, dia 24, o dia amanhecerá chuvoso e irá melhorar durante o dia. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 28. Na quinta-feira, o tempo será instável, com sol durante a manhã e pancadas de chuva entre o período da tarde e noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 27. Na sexta-feira, o cenário irá se repetir. Sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 28. O Bairro da Juventude está oferecendo uma grande oportunidade para quem deseja ajudar o próximo e, de quebra, dar aquela incrementada no guarda-roupas. Entenda melhor essa história na reportagem de Clara Fernandes. Iniciou nesta segunda-feira o Brechóping do Bairro da Juventude. O evento está programado para acontecer durante esta semana, mas caso fique ainda alguma mercadoria até sexta-feira, o Brechóping segue até semana que vem. O bazar ele acontece em horário comercial de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Sábado não funciona,
né? Então é bom deixar bastante claro isso e aberto a toda a comunidade, né, do sul catarinense que queira primeiramente visitar o bairro como instituição e conhecer o nosso bazar aqui, que é feito para todo o público, masculino e feminino, infantil também, né? Então tem peças aqui usadas, vou deixar muito claro isso, e também peças novas, né? E a gente pode atender nesses horários sem problema algum. Há peças para todos os gostos e bolsos. Quem for até o bairro vai encontrar preços que variam de R$1 a R$30. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer toda a comunidade que nos doou, né? Muitas lojas também vieram até nós, também doaram também peças. Não cabe aqui citar quais, porque são muitas, então a gente quer agradecer de antemão toda a comunidade. E quer dizer que essas doações, elas são muito bem-vindas, né? Porque tem uma equipe aqui especializada que faz toda a triagem. Então a gente toma o cuidado de fazer essa triagem para que você que venha comprar aqui se sinta bem à vontade. E com certeza essas roupas que estão aqui à mostra, né, tem o seu uso certo com certeza. A organização tem como objetivo dar chance à comunidade de adquirir produtos a preços acessíveis. Além disso, a instituição arrecada fundos para continuar atendendo 1.500 alunos do bairro da Juventude. A gente tem um planejamento no nosso setor de mobilização de recurso que nesse ano de 2016 a gente gostaria de fazer 3 feirões. Então está programado esse feirão que inicia hoje, está programado já o feirão de inverno e o feirão de final de ano, né? Primeiramente, o grande objetivo é atender o público em geral, a nossa comunidade e os colaboradores internos, com peças de roupas que tenham bom uso, né? Peças de roupas boas, com preço atrativo. Então são roupas de qualidade com preço atrativo. Esse é o nosso primeiro objetivo. E por consequência, claro que obviamente, a gente nessa venda a gente capta recurso, né, para o bairro da Juventude, para aplicar aqui na manutenção do bairro e principalmente na manutenção das nossas crianças aqui, na qualidade de vida das nossas 1.500 crianças que a gente atende diariamente aqui. A seguir, os lances do empate entre Criciúma e Guarani de Palhoça pela 6ª rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. Agora o esporte. O Criciúma decepcionou o seu torcedor na noite de ontem. Após 2 vitórias consecutivas fora de casa, o Carvoeiro não passou de um empate insosso, sem gols, com o vice-lanterna do campeonato estadual. Confira. A tendência era uma vitória do Criciúma. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Barreto aproveitou esta cobrança de escanteio. De fora da área, o volante do Tigre mandou um balaço e a bola se perdeu pela linha de fundo. Nesta jogada pela direita, Roger Guedes entrou em velocidade na área do Guarani, deu um lindo drible da Vaca no adversário e bateu cruzado. Porém, não tinha ninguém do Carvoeiro para aproveitar o lance. Confira novamente no replay o lindo drible da Vaca de Roger Guedes e a boa chance desperdiçada pelos criciumenses. Mais uma vez o Criciúma chegou forte pelo lado direito. Jamie recebeu em profundidade. O atacante do tricolor conseguiu fazer o cruzamento. No rebote, Elvis bateu no cantinho, mas a zaga do Guarani salvou o lance em cima da linha. Quase o primeiro gol do jogo. O mapa da mina era de fato o lado direito. Mais uma vez Roger Guedes ganhou na velocidade do marcador e na saída do goleiro bateu forte. A bola subiu um pouco demais e cobriu a moldura defendida pelo Guarani. No segundo tempo, quem chegou primeiro foi o Guarani. Nesta bela triangulação, a bola sobrou para Adriel, que dentro da área tentou encobrir o goleiro Luiz. Na sequência do lance, Barreto salvou e mandou para escanteio. O Tigre respondeu e mais uma vez desceu pela direita. Ezequiel acabou chutando cruzado e o goleirão do Bugre praticou a defesa. Porém, o Criciúma não aproveitou o rebote.
Novamente o Guarani assustou a torcida do Tigre. Neste lance a bola sobrou livre para Alex Maranhão, que de fora da área mandou uma bomba. Luiz praticou a defesa. Na sequência o próprio Alex Maranhão arrematou em gol, mas Barreto de carrinho salvou a Pátria Carvoeira. Final, Criciúma 0, Guarani também 0. Bom, confira agora os resultados da 6ª rodada do Campeonato Estadual. Acompanhe. No sábado foram realizadas 2 partidas. Em Palhoça, Avaí e Brusque empataram em 3-3. E em Camboriú, Camboriú e Joinville também empataram pelo mesmo placar, 3-3. Ontem 3 partidas finalizaram a rodada. Em Chapecó, a Chapecoense venceu o Figueirense por 1-0. Em Jaraguá do Sul, o Metropolitano perdeu para o Internacional de Lages por 2-1. E em Criciúma, Criciúma e Guarani de Palhoça empataram em 0-0. Com os resultados, a classificação da competição ficou assim. A Chapecoense é líder isolada com 16 pontos. O Criciúma é o segundo com 14. Na terceira colocação está o Internacional de Lages com 11. O Avaí é o quarto e soma 8 pontos. Mesmo número de pontos do Metropolitano, que é o quinto. Com 6 pontos, o Brusque ocupa a 6ª colocação. Mesmo número de pontos do Joinville, que é o sétimo. O oitavo é o Figueirense com 5 pontos. O Guarani está na 9ª colocação com 4. O Camboriú é o 10º e último colocado com 3 pontos ganhos. A rodada de número 7 será realizada no meio da semana. Na quarta-feira, Chapecoense e Metropolitano jogarão em Chapecó. Brusque e Guarani duelarão em Brusque. Em Lages, jogarão Internacional e Joinville. Na quinta-feira, Avaí e Figueirense fecham a rodada jogando em Florianópolis. Lembrando que Camboriú e Criciúma já jogaram pela 7ª rodada. A partida foi em Camboriú e o Tigre venceu por 5-3. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.